Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único digno de louvor e adoração. Esta semana, aliás, este mês de outubro, é um mês em que as atenções em Belém estão voltadas para uma festa, uma cerimônia, um momento muito tradicional na cultura paraense chamado Círio de Nazaré. Não estou aqui para hoje polemizar, não estou aqui para fazer declarações inflamatórias, mas estamos aqui como igreja para proclamar Jesus Cristo como o Redentor da humanidade. E eu vou fazer o máximo para evitar de distorcer a posição daqueles que defendem a procissão. E não vou falar da procissão em si, não vou falar tanto disso, mas vou falar de abordagem, como nós devemos ver a obra de redenção em nosso meio. Este é o tema, não é brigar, não é fazer gracinhas, mas de falar sobre o assunto muito importante que é a redenção da humanidade. O título da mensagem hoje é O Único Mediador. O texto está em 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5, e vamos depois ler outros textos, e inclusive fiquem com o texto de 2 Timóteo capítulo 2 disponível, porque nós vamos ler depois os versículos de 1 a 5. Mas 1 Timóteo 2:5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, é uma coisa importante frisar: todos os grandes ramos do cristianismo hoje, o catolicismo, as igrejas ortodoxas do Oriente e também da Rússia, Grécia, etc., e as igrejas protestantes evangélicas, todas elas afirmam que Jesus Cristo é o único mediador. Então, não estou dizendo aqui nada contrário. A Igreja Católica também afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre os Deus e os homens. Mas, com a Igreja Católica, temos uma diferença, porque os evangélicos, os protestantes, se firmaram em sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a regra final de fé e prática que deve orientar os homens, as mulheres e as igrejas. Na Igreja Católica é uma questão de autoridade. Eles dizem que sim, a Escritura é regra de fé e prática, mas não a única, porque o magistério, o ensino da igreja, o ensino dos papas, o ensino dos teólogos da igreja, o que é pregado pelos bispos também faz parte do magistério, é a tradição. Só que eles dizem que a tradição não contradiz a Escritura. Então eles dizem que são complementos. Você tem que ter tudo isso para entender. E o que nós vamos ver é realmente se isto é verdade. Se a Escritura realmente é complementada sem contradição pela tradição desta igreja. E também, como o pastor Heiker fala, eu concordo, assino embaixo, ele sempre fala: igreja não salva. Isso é muito importante. Você não é salvo pelos esforços da igreja, você é salvo pelos méritos de Cristo. Específico em criar ídolos. E esse que tem sido o nosso problema. Pegamos a grande nuvem de testemunhas e pegamos o texto em Apocalipse, e as pessoas começam a brincar com isso e dizem: então se eles estão orando por nós, então nós precisamos pedir a ajuda deles. E isso não encontra guarida e respaldo bíblico em qualquer lugar das Escrituras. Nós devemos orar e tal, mas o importante é que as orações, não há uma classe especial de super-homens e super-mulheres que tem orações
super poderosas, alguma coisa assim. A Bíblia diz em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma pessoa, é claro, que contempla pecado na sua vida não vai ser ouvido por Deus, enquanto ele não confessar esse pecado. Mas não há super-homens e super-mulheres espirituais que têm uma oração muito especial, muito forte, uma reza forte. Isso não existe. Lembrando que na Bíblia, santos somos todos nós, comprados e remidos por Cristo e separados para o seu propósito. Então, quando alguém fala às vezes, olha, eu não sou nenhum santo, a pergunta que me vem às vezes à mente é, por que não? Por que não? Eu não sou santo, mas todos nós deveríamos ser. Não deveríamos sair por aí dizendo que somos santos, porque isso é outra coisa. Afinal de contas, o único nesse caso santo é Deus. Agora, ligado a tudo isso, vem a questão das imagens que acompanham essas atividades. E aí nós temos o segundo mandamento em Êxodo 20, diz: não farás para ti imagem de escultura. Esse texto está na Bíblia Católica, está nos 10 mandamentos, e eles sabem disso e dizem, sim, realmente você não deve fazer escultura. Mas eles lembram alguns textos que são, por exemplo, em Êxodo 25, 18 e 19, quando Deus manda a Moisés, às pessoas escolhidas, aos ourives e outras pessoas talentosas, farás também 2 querubins, e seriam em cima da arca da aliança. Então eles dizem, a Bíblia não proíbe fazer imagens, proíbe fazer imagens para adorar, isso é verdade. Então há realmente questões, aparece na Bíblia esculturas feitas, mas não deveriam ser objeto de culto. O querubim não é uma coisa que é para você queimar incenso para ele, nem se adorar. A arca da aliança ficava no Santo dos Santos, mas não era uma coisa adorada, a ser venerada. E falam também de Números 21, quando houve aquela epidemia de serpentes que estavam picando o povo e muita gente estava morrendo em função da sua rebelião. Números 21, versículo 8, disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Então a Igreja Católica diz, está vendo? Até criado uma imagem, foi colocada numa haste, as pessoas olhavam para ela, e Deus agia através desta imagem, correto? Mas vamos também olhar em 2 Reis, no segundo livro de Reis, 2 Reis 18:4. O que o rei Ezequias fez? Ezequias fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então Ezequias, que fez a mais profunda reforma na história de Judá, viu que este objeto, esta relíquia, estava virando objeto de culto, pessoas estavam orando, fazendo imagens, estavam orando para ela, queimando incenso, e ele disse, não, isso tem que acabar. É uma parte muito importante da nossa história, mas só a Deus devemos adorar, só a Deus devemos queimar incenso. E segundo a tradição da Igreja Católica, diz, não, mas nós sabemos que eles não são deuses, não é o santo, não é a Virgem Maria, nós sabemos disso, isso é para nos lembrar. Bem, vamos também pensar nos pagãos, o povo do Antigo Testamento, os outros povos que tinham lá seus deuses, e os gregos e romanos e os outros que tinham os seus deuses. O grego pensava que aquela imagem de Zeus, no templo de Zeus em Atenas, e em Corinto, e em outros lugares, ele pensava que isso era Zeus? Não.
Ele sabia, segundo a sua crença, Zeus estava no Monte Olimpo. Tinha também vários templos de Apolo. Apolo estava, aquela imagem era Apolo? Não. Apolo tinha que todo dia sair de manhã, pegar uma carruagem com seus cavalos de fogo e atravessar, e isso era o sol, era Apolo fazendo seu percurso todo dia. Então Apolo não estava no templo, o que estava no templo era a imagem de Apolo. Os pagãos também não acreditavam que aquelas imagens eram os seus deuses. Demétrio Ourives, por exemplo, que está no capítulo 19 de Atos, ele achava que ele fazia aos montes, tinha uma fábrica de estatuetas da deusa Diana. Ele achava que tudo aquilo era a deusa Diana? Não. Nem ela estava no templo. Aquilo era imagem, representava. Então não há muita diferença entre o que é ensinado nessa tradição e o que os antigos acreditavam. O problema é o seguinte: eu posso ir a uma igreja histórica, já estive em igrejas em Paris e em outros lugares, assim, e posso olhar e ver aquela imagem e admirar a arte, e posso ver, por exemplo, os vidrais e ver aquelas, e ficar pensando na redenção, Deus agindo no meio do seu povo. Eu posso fazer isso. O problema é que pessoas investem imagens com poderes, sabem que aquilo não é, mas acham que aquela imagem tem poder, e foi por isso que Ezequias mandou destruir a imagem de serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque era uma imagem, todos eles sabiam, mas as pessoas estavam investindo a sua crença e adorando o Criador, aliás, a criatura e não o Criador. Então, nós temos essas ideias, essas tradições, mas que em confronto com a Bíblia não passam. Então, e o problema é que se você diz que a sua tradição não contraria a Bíblia, mas ela contraria, então, ou uma ou outra. Você não pode ter as duas. Agora, vem uma pergunta muito importante para nós. Como eu, cristão neotestamentário, devo agir? Devo lembrar, primeiramente, que no Antigo Testamento, a preocupação de Deus não era necessariamente com os pagãos. Lá na Síria, em Damasco, tinha todos aqueles templos e tudo. Eles não eram mandados para lá para destruir. Os judeus não eram mandados para Damasco e destruir os deuses da Síria. Quando Jonas foi pregar em Nínive, ele pregou, mas ele não disse: agora destrua aquele templo. Não se fala nada disso. Deus sabia que os povos praticavam vaidades, que é essas imagens, mas a preocupação de Deus e dos profetas era a infiltração disso no meio do povo de Deus. E lembrando que Calvino disse: o ser humano é pródigo em criar ídolos. Não pense você que eu não tenho uma imagem disso e daquilo, tal, então eu não tenho ídolos. Pode ter. Você pode ter ídolos de vários tipos. A idolatria, a grande preocupação de Deus não era com a idolatria, tantos outros. Isso, como Paulo fala aos atenienses, isso é outra coisa. Não é correto, mas o mais importante é nós não admitirmos ídolos e idolatria em nosso meio. Mas a atitude de um cristão com respeito aos outros. Primeiro, quando nós vemos em Paulo, quando ele vai para Atenas, diz a Bíblia em Atos capítulo 17, que o seu espírito ficou angustiado. Paulo era um bom judeu, era um fariseu. Ele levava muito a sério tudo aquilo. Então, quando ele via às vezes mais, ele ficou agoniado e começou a pregar. E os atenienses, sendo como eles eram, gostavam de ouvir novidade, eles gostavam de debate religioso, gostavam de trocar ideias, disseram: então vem lá para a Europa e pregar. E Paulo não começa dizendo: seu bando de idólatras,
Por muito menos Deus mandou o fogo descer do céu e destruir Sodoma e Gomorra. Vocês são uns pagãos idólatras, isso é abominável. Ele falou em Atos 17, 22, varões atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, e até menciona, no meio de tantos eu vi um altar ao Deus desconhecido. Ele começa a falar, este Deus, que por sinal não tem imagem, não tem, porque não sabemos quem ele é este que eu venho, é este que ama você, este que tem um plano para a salvação da humanidade. Ele não gastou tempo detonando as imagens. Ele não disse, tem que quebrar isso tudo. Ele não pegou a imagem e começou a dar chute. Em nenhum momento. Ele pregou a mensagem. E isso é muito importante. Não estamos aqui para polemizar. Não estamos aqui, mas estamos aqui para proclamar Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o único mediador entre Deus e o homem. E não para ficar brigando e atacando as ideias e práticas de outras pessoas. É interessante que também em Atos 19, 37, isso é quando o nosso amigo Demétrio Ourives, que tinha fábrica de estatuetas, e ele organizou o povo, ficaram preocupados e começaram, grande é Diana, rainha dos Efésios, levaram tudo, aí foram até o escrivão, quase como se fosse o prefeito da cidade, que conhecia Paulo, pelo que indica. Ele sabia que Paulo e a sua turma estavam fazendo em Éfeso, ele tinha plena consciência disso, e ele disse à multidão enfurecida que queria matar todo mundo, ele disse, porque em Atos 19, 37, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Ou seja, eles não são sacrílegos. Sacrilégio é aquele que faz alguma ofensa, um chute, cuspir, demolir, alguma coisa contra algo que é sagrado para outras pessoas. Isso é um sacrilégio. E ele disse, não vi nenhuma vez Paulo entrar lá no templo, não vi ele falar mal, eu não vi ele cuspir em santo, não vi ele chutar santo, eu não vi ele pegar a imagem e derreter, eu não vi nada disso. Ele não é sacrílego e não é blasfemadora. Paulo não chegou falando mal de Diana dos Efésios, ele chegou falando bem de Cristo Jesus, o nosso Salvador, Salvador da humanidade, que quer que todos os homens venham a Ele. É isso que ele pregou. Esta foi a mensagem de Paulo, e esta deve ser a nossa mensagem. Eu já convivi em várias épocas, já estou em Belém há muitos anos, já vi de um prédio, já vi a procissão passar. Anos atrás, muitos anos atrás, quando a primeira igreja ainda tentava ter culto aqui no sábado, era quem conseguia chegar antes da procissão, e tinha um culto, geralmente com um sermão meio incendiário. Um dia meu pai perguntou se alguém queria ir, porque geralmente a maioria ficava em casa, só um grupo ia lá. Aí disse, eu vou. E fui. Ao atravessar a rua, nós calculamos errado, a procissão já tinha chegado. Ao atravessar, meu pai conseguiu atravessar, eu que tinha uns 8, 9 anos, fiquei lá no meio, sendo levado pela multidão. E acredito, pelo que umas senhoras chegaram e disseram, menina, vem cá meu filho, vem ver a santa. Eu tenho a impressão que, não posso lembrar exatamente, mas eu tenho a impressão que me chegaram, pegaram e botaram a minha mão na corda. Eu só sei que eu fui sendo levado pela multidão, meu pai do outro lado. Nunca me esqueço da cara de pânico. Ninguém estava lá para fazer mal para um protestante. Estavam lá fazendo na sua. Eu consegui, depois de um certo tempo, me desvincular, agradecer às senhoras, muito obrigado, legal, e consegui atravessar, e cheguei e fomos para a igreja. Mas já houve muita polêmica, muita disputa, e o problema é que nós temos
Se nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela tem que ser. E isto inclui o que diz o livro de Atos. Nós devemos ser intolerantes com a tentativa de introduzir ídolos na nossa igreja. Eu não falo necessariamente porque eu não falo mais de imagens. Eu estou falando de pessoas, personalidades, teorias, conceitos políticos de qualquer linha de pensamento. Nós devemos rejeitar ídolos no nosso meio e devemos pregar Cristo como o único Salvador, sem ficar discutindo à toa com os outros. Cristo, a mensagem que salva é do Evangelho. A mensagem que salva não é você está errado. A mensagem que salva é que Deus tem um plano para nós. Deus tem algo para nós. Ele quer nos redimir. Então, meus irmãos, se nós dizemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, vivamos isso. Vivamos isso. Sejamos cristãos do livro de Atos, que ninguém vai poder falar mal de nós nesse ponto, que o prefeito da cidade, nesse caso, o equivalente, vai dar um bom testemunho do nosso comportamento, que não ofendemos a ninguém, que pregamos a Cristo como único Senhor e Salvador da humanidade e como único mediador entre Deus e os homens. Amém?